Pessoal, agora a gente voltando às nossas questões de segurança da FCC, tá? A gente vai aí para a questão 15 do metrô de São Paulo, realizado em 2008, no analista. Ele fala o seguinte: bastion hosts conectando redes corporativas à internet, rodando aplicativos especializados para tratar e filtrar os dados, são frequentemente componentes de... né? Pessoal, a primeira coisa, o que é um bastion host, né? Bastion host é um termo militar que quer dizer o seguinte: é uma unidade avançada. É uma unidade que tem que ser muito forte. Por quê? Porque é a primeira unidade que vai ser atacada, né? Ela está bem avançada. E o bastion host, nesse caso, seria a máquina, né? A nossa máquina, da nossa rede, que está mais avançada, e no caso, em relação ao ambiente externo, ou, vamos dizer assim, à internet. Então, conectando as redes corporativas à internet, como eu falei, rodando aplicativos especializados. Isso, né, já nos dá uma pista do que ele está querendo. Para tratar e filtrar dados, veja que ele fala dados, não fala pacotes. São frequentemente componentes de... Isso aí vem da teoria dos firewalls, né? Dos firewalls. Então, Nakamura, né, que é aquele livro lá, Segurança em Ambientes Corporativos, Nakamura, ele diz o seguinte: olha, existe basicamente aí 4 tipos de firewall, né? Então a gente teria o filtro de pacote. Isso poderia ser dividido em stateless, né? Filtro de pacote stateless seria o quê? É um firewall que fica lá, ele vai analisando pacote a pacote. A cada pacote tem que bater com a autorização para poder passar. Não interessa se é do mesmo fluxo, se é da mesma seção, não interessa nada. A cada pacote ele vai analisar como se fosse um pacote estranho e vai filtrar pacote por pacote. Isso a gente chama de stateless, ou seja, ele não guarda o estado das seções, né? Ok? E a gente tem o firewall stateful, né? O que ele faz? Ele pega um pacote, né, analisa, e aí ele identifica o fluxo, né, a seção que está sendo aberta. A partir de então, ele só vai verificar a tabela de estados daquela seção. Ele não vai mais ficar filtrando pacote a pacote. Isso daí tem várias vantagens, né? Diminui o processamento, você não tem que ficar processando cada pacote, analisando, certo? Você só vai ficar se preocupando aí com a tabela de estado daquela conexão, e uma vez que aquela conexão terminou, fechou-se aquela porta do firewall, até se iniciar uma nova conexão. A gente tem os gateways, né? Ele separa também gateway de circuito, que estaria atuando aí na camada 5, né? Seria onde mora o TCP e o DP, né? E aí eles seriam iguais, um gateway de circuito para qualquer conexão, né? Circuito que ele faz, circuito virtual. E os gateways de aplicação, que seriam firewalls na concepção dele, faz já falar sobre isso, né? Porque do jeito que ele coloca, o gateway, né, de aplicação, que a gente chama de proxy, seria uma espécie do gênero firewall. Firewall seria ali o guarda-chuva no qual o proxy estaria lá dentro, gateway de aplicação. No gateway de aplicação ocorre um detalhe, assim, para cada tipo de protocolo eu tenho que ter um código especial, né? Uma aplicação que vai tratar aquela aplicação. Então não existe o gateway de aplicação universal. Quando eu estou tratando aqui na camada TCP, no filtro de pacote, na camada 3, né? A gente está na camada base ali do TCP, né? TCP e IP, que é igual para todo mundo desde que eu esteja falando numa arquitetura TCP. Eu não preciso me preocupar com que aplicação está rodando lá em cima. Eu vou filtrar camada 3, camada 4. Quando chega aqui na aplicação, cada aplicação é diferente. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um proxy, né, na minha rede, ele vai passar o web. Na realidade, ele é um proxy web, né? Vai passar o web e tal, mas na hora que eu tento disparar um fluxo de VoIP, ele corta. Por quê? Porque a VoIP seria outra aplicação, não seria mais aplicação web, seria outra aplicação. E, consequentemente, se o nosso proxy não tem implementado o código que trata isso, ou simplesmente não está autorizado, né, aí a gente tem o bloqueio, né? Aquele fluxo não vai passar, certo? Agora um detalhe, proxy, pessoal, eu não concordo que proxy ele às vezes, ele pode estar fazendo às vezes de firewall, mas ele, por definição, ele não é firewall.
O proxy é apenas uma máquina que faz requisições em nome de outras máquinas. O proxy do inglês, procurador. Eu peço para aquela máquina pede para mim. Eu passo a procuração para ela pede. Né? Então a requisição, o IP de origem sai com o IP do proxy, não mais com o IP de origem do solicitante. Certo? E aí, no caso onde eu coloco o proxy ali na boca da internet, né, fazendo a divisão, realmente ele está atuando como um firewall. Ele é muito mais lento do que os filtros de pacotes, né? Por quê? Porque ele vai analisar a aplicação cerca de 100 vezes mais lento. Mas aí, se eu não tiver de acordo com a diretiva, ele vai me bloquear. Ou seja, se ele está fazendo a função de bloqueio, ele está fazendo a função de firewall. Porém, o proxy na internet, a gente usa ele para mascarar a nossa identidade. E aí ele não tem nada a ver com firewall, né? Eu entro lá num proxy genérico da internet, me faço requisição para ele faz requisição para mim. Se eu estiver fazendo alguma coisa ilícita, né, o IP que vai ser identificado vai ser o IP do proxy. E aí a gente tem vários proxies, né? Existe o ataque proxy chains, né? Você fazer um monte de... Não é um ataque, é uma preparação para um ataque, eu ficar encadeando vários proxies livres da internet para depois para um ataque, para que isso seja mascarado. Mas o proxy, né, pode fazer às vezes firewall, mas não quer dizer. A vantagem, né, de a gente ter isso daí, é que ele aceita a autenticação, então ele pode fazer a autenticação usuário a usuário. Eu não preciso bloquear todo um protocolo na minha rede. Eu posso dizer, olha, o usuário tal pode acessar determinada coisa e o usuário não. E a granularidade aí é enorme, né? A gente tem o Squid, né, que é um proxy livre. A gente pode dizer, ó, quais softwares, quais sites podem ser acessados. Existem listas negras na internet onde eu baixo, carrego no meu script lá e aí eu vou bloquear todos aqueles. Vai fazer a consulta, né? E aí eu vou bloquear todos aqueles sites, né? E aquela lista ela é atualizada diariamente, né? Outra coisa que é bom falar é o seguinte, pessoal. Proxy web, o pessoal tem muita noção daquele cache, né, web que faz. Ou seja, quando o proxy pede, para ele não ficar toda hora pedindo para o site do UOL, já que o UOL se atualiza aí, sei lá, a cada 1 minuto, 2 minutos, em vez de todo mundo que ficar pedindo, ele pedir para o UOL, ele carrega a página do UOL dentro dele e aí fica distribuindo para a internet. Depois de algum tempo ele pega e faz aquela atualização. E aí dá a impressão de que a internet está muito mais rápida, né? Por quê? Porque quando eu peço, o proxy não pede, ele entrega logo. Porque ele sabe que aquela página ali é estática, ela vai demorar um pouquinho, né, para se atualizar, só então ele vai fazer a atualização. Mas isso daí não é uma função precípua do proxy, a gente chama de perfumaria, né? Proxy é para fazer requisição em nome de outros, né? E existe também o proxy reverso, né, no qual os usuários de fora pedem para o meu proxy e esse proxy atua dentro da minha rede, só que esse proxy é autorizado. Os outros usuários de fora não eram autorizados, né? E aí eu posso fazer o cache reverso também. As pessoas querem acessar determinadas páginas e aí eu entrego essas páginas junto com o cache que eu tenho. E aí quando eu atualizar, eu peço ele para atualizar no meu cache, né, no meu proxy reverso. Ok? Então voltando aqui à questão, depois dessa explanação, ele vai perguntar o seguinte, ó, rodando aplicativos especializados. Ora, quem se preocupa qual é o aplicativo que está rodando é justamente quem? O gateway de aplicação ou o proxy, né? Que ele classifica como um tipo de firewall, certo? Por quê? Porque nesses outros circuitos, os fios de pacote na camada 3, aqui na camada 4, né? Eu não me preocupo, como eu já mostrei, porque a pilha TCP no IP, no caso, era a mesma, né? E outra coisa que ele fala, dados, né? Ele não fala de pacotes em si, né? Então, isso daí nos levaria o quê? Firewall em estado de exceção, né? Estado de exceção é o stateful. Mesmo assim, ainda estou na camada 3, não pode, falso. Stateful firewall, a mesma coisa isso aqui. Então, essas duas estariam erradas porque são iguais, né? Só mudou do inglês para o português. Filtro de pacote puro, a gente entende aí como filtro stateless, também está falso, né? Firewall de aplicação e proxy firewall, aí ferrou, né? Pô, isso daqui, firewall de aplicação, é mais comum a gente chamar de gateway de aplicação. Mas não quer dizer que firewall de aplicação esteja errado, certo? Agora ele coloca proxy firewall, né? Então,
a gente vai preferir, como esse termo firewall de aplicação não é um termo muito comum, apesar de para mim fazer todo sentido, eu vou dizer que isso aqui está errado e nesse caso vou marcar a mais certa, né? Proxy firewall, a resposta dessa questão a resposta é questão aí sobre firewall, certo? Lembrando, pessoal, ó, vamos lá. O stateless, camada 3, vai analisar pacote por pacote, né? Cada pacote é um estranho para ele, independente de qual fluxo ele esteja, né? É um firewall assim, mais de fácil implementação, certo? O stateful, ele vai identificar aquela seção, né? aquele fluxo, e vai se preocupar apenas com a tabela de estado, né? E aí eu sobrecarrego o meu firewall, porém ainda não tem a possibilidade de autenticar o usuário por usuário. Aí eu parto para a camada de aplicação. Aqui ainda estou na camada, né? que é universal para qualquer aplicação TCP/IP. Aí eu venho um gate. O gate ele pode ser de circuito, vai atuar aqui, né? TCP/UDP, na camada 4, aí, né? Na camada de transporte. Mais uma vez aqui continua sendo universal para qualquer aplicação que use TCP/IP. E aí finalmente eu chego aos gateways de aplicação, que como a gente viu, é um gateway para cada aplicação. Não é porque está funcionando a web, que na hora que eu tentar falar VoIP ou disparar uma sessão multimídia, seja ela qual for, aquilo vai funcionar. Vai depender do gateway de aplicação. E esse gateway, apesar de ser muito mais lento, cerca de 100 vezes mais lento, ele possibilita flexibilidade, né? Você pode fazer uma granularidade enorme, né? No caso Squid, por palavra, por site, eu consigo consultar a lista de sites e etc. Ele chama o gateway de aplicação de proxy. Então, nesse conjunto de monitorar a saída e entrada, realmente ele está fazendo papel de firewall, de porteiro. Mas veja que o proxy também tem uma atividade que não tem nada a ver com o firewall. Por quê? Porque ele é apenas um ente que recebe uma requisição e passa essa requisição para frente. Na realidade, ele faz, para todos os efeitos, no destino final, quem fez a requisição foi o proxy. E nessa situação de internet, onde estou usando o proxy simplesmente para me mascarar, nesse caso ele não está fazendo a atividade de firewall. Por isso que é temeroso você classificar o gateway de aplicação, o proxy, né, como um tipo de firewall, né? Ele pode ser um tipo de firewall, dependendo do que ele está fazendo, ou pode ser simplesmente um proxy, né? Um meio de mascarar a minha atuação na internet, de bular a internet, etc. Né? Ok? Só para finalizar essa aula, eu não lembro se vocês lembram daquele vídeo que teve da Cicarelli, etc. E mandaram baixo. Aquele vídeo não podia passar, houve uma ordem judicial completamente equivocada. E aí o pessoal tentou bloquear, é impossível, né? Você se loga num proxy no exterior, onde esse tipo de bloqueio é uma piada, né? Para todos os efeitos, aqui internamente, você está acessando um proxy, não está acessando aquele site, você passa do bloqueio e quando chega lá fora, você manda o proxy acessar por você. Você bloqueia. Então é impossível, né? Hoje você não tem como bloquear mais a internet. Ela foi construída justamente para isso, né? Para que você não consiga interromper a comunicação, né? Então esse tipo de medida é completamente despropositada, tá? Não tem sentido algum, todo mundo sabe como burlar isso aí facilmente, ok? Então fica aí a questão, até a próxima aula.